A pior dor que um ser humano pode ter. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu estou muito bem. E hoje é segunda-feira bruta. O que significa segunda-feira bruta? Significa que após sair esse podcast, depois de você escutar tudo isso aqui, você vai sair mordendo e quebrando tudo nessa semana. E essa semana é uma semana muito especial para quem está assistindo e ouvindo direto da data de lançamento. Estamos chegando no final do ano. A gente está próximo aí do Natal. Essa semana, na verdade, é a semana do Natal, né? E eu escolhi um tema bem interessante pra gente falar sobre essa semana. Mas eu quero passar pra vocês o quê? Bom, primeiro eu quero botar um som. Vamos botar um som aqui pra nós. Ó, tá escutando? Por quê? É uma sonzeira. Vamos botar uma sonzeira aqui. Começar a rolar e tal. E a gente vai começar primeiro. Para quem é esse podcast? Bom, geralmente esse podcast eu gosto de deixar bem posicionado para quem quer, que é para não perder tempo, sacou? Para vocês não perderem tempo. Então, primeiro, é para quem de alguma forma se sente travado ou quer explodir nesse ano que vai acontecer. O que é explodir, Carlos? Sabe o que é explodir? As coisas explodem, o negócio tudo dá uma explosão quando a pressão, presta atenção, quando a pressão é maior do que aquele ambiente, aquela estrutura consegue aguentar, daí ela explode. E aí a ideia aqui é essa, é trazer uma pressão que não é algo ruim, pressão é uma coisa massa, pressa é uma coisa ruim, pressão é uma coisa boa. E fazer tanto para sua mente, ela vai explodir ao ponto de não ser mais a mesma. E isso vai automaticamente alterar o que vocês fazem, porque o que a gente faz é só resultado do que a gente pensa. Então por isso essa explosão. Então se você quer explodir, vem junto. Vocês sabem qual é a pior dor que o ser humano pode passar? Vocês sabem? Talvez a pior dor... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui só. Aumentar o meu volume aqui, pra mim. Ó. E som. Beleza. Aqui do lado, aqui, ó, vocês estão vendo aqui do YouTube aqui. Aqui tá o H6, tá gravando o áudio desse microfone aqui. Então vamos lá. Qual é a pior dor que o ser humano pode passar? Esse é o primeiro podcast que eu sou oficialmente, né? Na verdade tá chegando o certificado, mas eu sou oficialmente especializado em neurociência e comportamento. E foi muito massa fazer essa especialização, porque ela organizou na minha cabeça um monte de coisa que eu achava, e que eu vi que eu não estava pensando sozinho. Eu conheci muitas teorias, conheci muitos psiquiatras, conheci muita gente e pessoas influentes que estudavam isso. E eu acho isso que é muito louco. Por quê? Porque comportamento sempre foi uma coisa que atraiu muita gente, né? E isso tem uma evolução. E hoje a gente está passando por umas... Olha só que conteúdo secreto. Estamos passando por uma das maiores mudanças na sociedade. O que não é secreto. Você parar para pensar, não é secreto. Vocês estão vendo que a tecnologia está mudando. Tanto lá na faculdade, a gente teve aulas só sobre a mudança da tecnologia no impacto na sociedade. E, enfim, o que eu quero passar para vocês é que a pior dor, eu quero clarear isso para vocês. Qual é a pior dor? Será que a pior dor é bater o dedinho, o minguinho do pé na quina de alguma coisa? Será que essa é a pior dor? Será que é? Será que não é? Cara, talvez seja essa a pior dor. Ou será que a pior dor é cair de moto? Quem já caiu de moto? Eu já caí de moto algumas vezes. Eu uma vez já caí a 160 por hora. Eu e Ricardinho. Graças a Deus, tô aqui. Achei que tava morto. Mas
Quando eu caí, achei que eu tava morto. Essa história aqui, talvez eu conte pra vocês um dia. Mas, será que aquela foi a pior dor? Talvez, não sei. Mas então, como eu falo que eu gosto muito da parte de neurociência da faculdade, eu também gosto de fazer muita pesquisa. E aí, eu fiz 2 perguntas secretas para as pessoas. Com uma estratégia muito clara. Eu fiz essas perguntas. E lá no Instagram. Então, se você me acompanhou semana passada, você viu. E a pergunta que eu fiz, secreta, a primeira é: a que horas você acordaria se amanhã fosse o seu último dia de vida? Primeira pergunta. A segunda pergunta: e o que você faria se amanhã fosse o seu último dia de vida? E essas perguntas, eu tenho uma estratégia. Que praticamente tudo que eu faço hoje eu tenho estratégia. E essa pergunta, a estratégia dela era clarear as prioridades da pessoa. Porque quanto menos tempo que a gente tem para fazer alguma coisa, mais a gente acelera o nosso foco, mais a gente acelera as nossas prioridades. Olha que interessante. Você pode não estar querendo muito ir no banheiro. E aí você não tem uma velocidade, não presta atenção. Até o momento que você começa a querer muito ir no banheiro. Aí o tempo de segurar a bexiga, o intestino, ele começa a diminuir. E aí a prioridade para achar um banheiro começa a aumentar. E tem que ser rápido, aí a prioridade muda. Então essa escassez, essa necessidade, essa clareza de que amanhã talvez seja o último dia, o que você faria? Ela clareia essas prioridades. E eu achei muito interessante. Sabe por quê? Porque uma vez eu fui fazer uma tatuagem. Foi essa aqui, ó. Não vai dar de ver daí? Não dá de ver. É um capacete de um guerreiro aqui, ó. Não vai dar de ver, mas enfim. Eu fiz essa tatuagem e aí eu levei meu irmão pra ir comigo, o Luiz Eduardo. Famoso dublê. E aí a gente foi ali fazer e tal. E aí eu lembro que na volta tava tipo... Eu falei assim, cara, vamos tomar um café? Aí fomos tomar o café, eu e ele, a gente conversou. Foi bem bacana, assim, foi uma tarde bem gostosa. E aí depois, era mais distante da minha cidade, aí depois eu peguei a BR pra voltar. Aí na hora de pegar a BR pra voltar, tava um nascer do sol, um pôr do sol muito lindo. Aí eu parei o carro pra olhar aquele pôr do sol. E eu fiquei parado olhando e eu rindo assim, cara, eu amo isso aqui, mano. Aí eu falei, nossa, olha que parada massa. O final de tarde, a gente tomando um café junto, fazendo a tatuagem que eu queria fazer, tal, não sei o que. Que dia massa. E ele pegou, na hora que eu saí do carro, peguei o carro e comecei a andar, ele falou assim, há quanto tempo tu é assim? Eu lembro que ele perguntou isso. Eu assim, assim como? Ah, assim, desse teu jeito de ficar falando essas coisas, e de ir olhando e tá sempre agradecendo essas coisas que a gente às vezes não nota. Há quanto tempo tu é assim? Tu é assim desde quando? E eu achei engraçado aquilo, porque até aquele momento, aquilo sempre foi muito forte pra mim. Esse negócio de ter clareza sobre tempo, oportunidade e prioridade. Grava isso aqui. Tempo, oportunidade e prioridade. Certo? É uma tríade muito poderosa essa. E a gente está no final do ano e esse é um dos melhores momentos para você entender. Se você está vendo no começo do ano, é um dos melhores momentos para você entender. Se você está vendo no meio do ano, é um dos melhores momentos para você entender. Porque tempo, oportunidade e prioridade são coisas que você domina ou você é dominado o tempo todo. Mas eu vou voltar àquilo lá que eu estava falando, que é o quê? Aí eu falei, cara, eu não sei, eu sempre fui assim. Mas aí eu comecei a notar que aquilo era um negócio diferente em mim, sacou? Por mais que eu sabia que talvez tinha alguma coisa diferente em mim, mas eu não sabia o que. E eu falei, cara, isso é uma das coisas diferentes em mim. Vou voltar agora para essas prioridades. Quando eu comecei a acordar às 4h55 da manhã, foi um momento muito difícil para mim. Era um momento que eu tava com muita dor pela falta de controle de rotina.
E eu tinha certeza que uma das coisas mais poderosas que eu tinha era o tempo. Porque eu vi que o tempo começava a passar muito rápido. Eu falei, cara, eu já tô aí com 25 anos, já vai fazer um ano que eu tô casado, e eu acho que eu não tava com 25 ainda. Mas aí eu lembro que assim, cara, as coisas estão acontecendo muito rápido. Até pouco tempo eu tava com 18, eu queria chegar no 18, agora eu já tô com 27 hoje, né? E eu sei que assim, ó, fazendo pesquisa com tios e com... Eu sou meio chato pra isso, mas é uma das coisas que me diferencia e eu valorizo isso. Eu perguntando pra outras pessoas, eles falam, cara, passa tudo muito rápido. Carlos, passa tudo muito rápido. Passa tudo muito rápido. Eu falei, cara, interessante. Voltando pra aquele dia, eu lembro que quando eu comecei a acordar às 4h55, eu tava com muita dor. Muita dor. E essa dor, ela não era uma dor financeira. Ela não era uma dor emocional da minha esposa. Era uma dor mais profunda. Era uma dor mais profunda. E era uma dor de sentido. Sentido. É sobre fazer sentido. E quando eu comecei a pensar naquilo, eu falei assim, cara, não faz sentido eu não conseguir dominar o meu tempo. Não faz sentido eu querer fazer coisas e não conseguir. Eu sou um cara perfeito. Eu não tô numa cama de hospital, eu não tenho deficiência mental para aprender alguma coisa. Eu não tenho um problema nenhum com execução, eu posso executar. Mas por que eu não consigo algumas coisas? Aí foi esse sentido, sacou? E aí, quando eu falo da tríade de tempo, oportunidade e prioridade, foi aí que eu mudei uma coisa muito poderosa. Eu falei, cara, a minha prioridade agora vai ser me reinventar, destravando primeiro a organização do meu tempo para começar as coisas fazerem sentido. Sentido. Porque não faz sentido eu responder o WhatsApp o dia inteiro. Agora, por exemplo, é 7h30 da manhã. Há alguns anos atrás eu estaria talvez acordando ou ainda estaria dormindo, porque eu teria trabalhado até as 2 da manhã. E um trabalho sem estratégia. E isso trazia dor. E eu não falei ainda qual é a maior dor do mundo, a maior dor do ser humano. E ela tá ficando claro para quem já começou a escutar. Mas uma das maiores dores que eu tava sentindo naquele momento é a dor de não fazer sentido. Mas essa não é a maior dor. Vamos voltar para a pesquisa aqui. Eu vou falar a maior dor já já. Mas olha só. Quando as pessoas falaram que horas que vocês iam dormir? Bom, teve uma pessoa que botou assim, ó. Eu acordaria às 4 da manhã para começar o dia vendo o sol nascer no horizonte. Quem falou foi o Matheus Bordo. Assim, cara, massa. Aí depois começou a vir outras pessoas falando, acordar 4h55, eu acordaria 4h55, tal, não sei o quê. Eu nem iria dormir. Nem dormiria. Dormiria nunca. Deixa eu ver se dá pra pegar esse aqui. Deixa eu ver aqui. Não tá dando pra pegar, né? Mas é isso que as pessoas estavam falando. Eu não dormiria nunca. E precisa dormir? Nem dormiria e aproveitaria cada instante. Vamos dar-lhe com força. O Rodrigo colocou. E, cara, isso me fez questionar assim, cara, eu não sou louco. Eu não sou louco porque as pessoas, no fundo, elas... só falta uma das coisas, que é a principal, que é a maior dor. E eu vou falar já já. E aí depois eu vou falar assim, o que você faria, então, nesse dia? A pessoa colocou. Viajaria para algum lugar incrível com a minha família e faria tudo para ser perfeito. Ótimo. Outra pessoa botou. Subiria no pico mais alto que eu pudesse com os meus pais, namorada e amigos e curtiria o dia. Ótimo. Iria curtir o que desse com a família. Passaria o tempo com as pessoas que amo. Ponto. Minha irmã disse que visitaria pessoas que ama, não falaria que seria o seu último dia e numa visita normal, para ter uma lembrança boa dela e também comeria muito. Olha que legal. E aí, mais uma vez, isso aqui é fato, é uma pesquisa. Isso aqui foi feito pesquisa. Eu pesquisei isso aqui. Eu botei lá, fiz uma pesquisa. E aí, deixa eu voltar o foco aqui pra mim aqui, a câmera não tá voltando aqui. Ei. Aqui.
Voltou pra mim o foco. Qual é a maior dor? Qual é a maior dor? Vamos respirar isso. Qual que vocês acham que é? Enquanto isso, eu vou aumentar o som aqui. Capitulando ali as coisas, a diferença, a tríade. Qual vocês acham que é a maior dor? Vocês acham que é cair de moto? Vocês acham que é bater o dedinho? Então, existe a pesquisadora que é uma pesquisadora que ela é uma enfermeira, ela era enfermeira de casos terminais lá na Austrália. E ela escreveu alguns livros, que eu saiba 2. E um deles são os 5 maiores arrependimentos das pessoas. Eu já falei aqui sobre ele e eu vou falar de novo. As pessoas, elas, resumidamente, a maior dor delas é a dor de não ter aproveitado o seu tempo. Essa é a parada. Não ter clareza do tempo. Não ter clareza do tempo. Essa é a maior dor. Não ter clareza do tempo que está passando. Elas ficam tão preocupadas com o futuro e com o passado que elas não têm clareza do que está acontecendo, dessa oportunidade e das suas prioridades. E com isso, eu já vou falar qual é o maior problema do porquê que as pessoas não conseguem ter domínio sobre o tempo ou não conseguem aproveitar o tempo. Eu vou falar já, fica aqui que eu vou falar por quê. Isso é uma conclusão minha. E com estudo, claro. E simplesmente, isso lá no final sobra uma conta. Imagina, sabe quando vai num restaurante? E aí, uma coisa é tu ir num... Ó, tá aparecendo alguém aí, olha lá. E aí, Carol? Dá um oi pra galera no podcast. Oi, tudo bom? Tem que falar aqui no áudio, cara. Oi, tudo bom, galera? Eu vim aqui resolver uns negócios. Então tá, resolve. Um beijo. Pontualmente. Cara, eu já me perdi aqui, agora não tem como voltar aqui onde que eu tava. Onde que eu tava? Tu lembra que eu tava falando quando eu entrei? Quando tu entrou? Tá. Beleza, deixa comigo. Bora, quebra tudo, gata. Pontualmente. Voltando aqui, eu tava falando sobre a dor, a maior dor. Aí depois a gente voltou. Quem tá escutando agora tá falando assim, Carlos, tu tava falando de tal coisa. Mas aí não adianta falar, né? Porque eu não tô escutando. Mas, voltando. A maior dor das pessoas é sobre não aproveitar esse tempo. E aí, por que gera tanta dor? Por que gera tanta dor? Tá preparado por que isso gera tanta dor? Lembrei. Era do restaurante. Uma coisa é o seguinte. Sabe quando vai num restaurante? Imagina o seguinte. Tu foi lá, comeu, não sei o que. E tu pegou a conta. Tá? Chegou a conta e, tu comeu normal, tal, não sei o que. E aí, chegou e deu a conta, e a conta deu 1 bilhão de reais. Não foi 1 milhão, foi 1 bilhão de reais. Aí tu falou assim, como assim, cara, 1 bilhão? Conta cara é essa? Ela assim, cara, não é caro. Porque lá pra cima tinha outros restaurantes e esse aqui é só a entrada do restaurante. Lá pra frente tinha outros lugares que tu poderia ter ido, poderia ter feito outra coisa. Se tu quisesse, tu poderia também, a gente tem mais lá na frente outras pessoas. Poderia ficar aqui mais tempo, mas tu simplesmente só quis comer o que tava aqui na frente e essa aqui é a conta. É só isso. É 1 bilhão. Ponto. Agora imagina tu ir lá, comer e aproveitar tudo aquilo e vai dar sempre o mesmo valor. Sempre o mesmo valor. Carlos, o que tu tá tentando dizer? Presta atenção. Quando a gente tá hoje durante a nossa vida, no final da vida vai vir uma conta. É como se fosse uma conta. E ela vai ser difícil de pagar.
porque vai ser a conta que a gente se despede, vai ser a conta que a gente não vai estar mais aqui, vai ser a conta de que a gente vai ter que olhar para trás e vai ter que ter falado assim, cara, valeu cada segundo. Eu já sabia que era caro, eu já sabia que o tempo era a coisa mais cara que existia e eu aproveitei cada segundo. Agora imagina a dor de tu olhar para trás e falar assim, cara, eu não aproveitei nada. Podia ter aproveitado um monte de coisa, não aproveitei nada. E eu fiquei com medo de arriscar um trabalhozinho. Eu fiquei a meia vida pensando em trabalho. Eu fiquei meia vida pensando em coisas que eu queria fazer e tive medo. Sacou? Isso sai caro. Isso sai caro. Cientista, deixa eu falar um negócio pra vocês que vocês não estão entendendo. Tudo isso que eu tô falando com vocês é sobre emoções, é sobre medo, é sobre clareza. A maior dor, quer saber qual é a maior dor do ser humano? A maior dor do ser humano é não ter clareza das prioridades para cada tempo. Essa é a maior dor. Porque quando tu não tem clareza dessas prioridades, você fica decidindo por coisas que não valem a pena. Não valem a pena. O maior arrependimento das pessoas no futuro é ficar um monte de tempo no celular. E sabe por que elas ficam preocupadas com o celular lá no Instagram? Porque elas querem, de alguma forma, elas estão preocupadas em construir uma coisa, que é reputação. Elas estão preocupadas com a reputação delas, ao invés de elas se preocupar com o caráter delas. Vou falar duas coisas para vocês. A primeira é paz. O que é paz? A paz é a clareza, anota aí, a paz é a clareza e a certeza de que você está no caminho certo. As pessoas não têm essa clareza hoje. Sabe por quê? Porque o caminho delas é o trabalho. O caminho delas são os próprios sonhos. O caminho delas é seguir alguma coisa que alguém vendeu. E esse não é o caminho. Existem verdades que fazem a gente, de alguma forma, viver. E existem não verdades que faz a gente sofrer. Eu tô aqui 7h40 da manhã gravando pra vocês e não seria pra ficar falando, não seria pra não gerar novas crenças se eu não acreditasse nesse negócio. Existe algo que está acontecendo que não é verdade na sua vida, por isso traz tanta dor. Carlos, eu entendi esse negócio. Deixa eu baixar aqui. Entendi esse negócio, ó. Vou tirar até o som. Entendi esse negócio. Aonde está a verdade? O que tu tá querendo dizer com tudo isso? O que eu quero dizer, primeiro, é que as perguntas vão trazer verdade para sua vida. A verdade está onde? Dentro de você. Está dentro de você. Existe uma semente que está lá dentro de você, que é a verdade, e que ela precisa ser cultivada para ela começar a florescer, e essa verdade não vai te deixar parar. Ponto. Como que eu rego essa semente? Com esses questionamentos. Tem que aprender a ficar bom em questionar? Sim. Por quê? Começou a ficar bom. Por quê? Por que tem que ficar bom em questionar? Porque sem questionamento não existe verdade. O questionamento é aquele cara que te coloca na parede, ele te espreme ali e fala assim, ó, qual é a verdade? Qual é a verdade? O que você realmente faria se acordasse, só tivesse mais um dia de vida? Qual é a verdade? O que tá aí dentro que tu esqueceu? O que tá aí dentro que tu deixa passar e que vai te trazer muito arrependimento na hora de pagar a conta no final? Isso tudo que eu tô passando pra vocês não é algo que eu falo. Não. Eu tô falando, mas não é algo que eu falo. É algo que eu vivo. As pessoas falam sobre... eu subiria no pico mais alto que eu pudesse com meus pais, namorada e amigos e curtiria o dia. Minha mãe e meu pai compraram um sítio lá em cima do ápice. Vocês que já sabem, já viram. Quem já viu no Instagram já viu. Cara, eu faço isso. Há pouco tempo vocês viram que eu fui pra Floripa e eu estou em contato com a equipe, a gente está montando o projeto, tá rodando tudo mil maravilhas. Mas qual é a maior dor das pessoas que são milionárias? Qual é a maior dor de todas essas pessoas? É aproveitamento de tempo. Quando a gente fala sobre paz, quando a gente vai falar sobre como a pessoa está levando o seu estilo de vida, a gente não está falando de resultado. Resultado não é porque a pessoa trabalha mais ou menos que ela vai ficar mais ou menos rica. A gente tem que trabalhar com a cabeça.
Se fosse assim, o Steve Jobs ou outro cara ricão aí, ele teria que ter trabalhado 50, 100, 1000 vezes mais do que o cara que trabalha o dia inteiro como padeiro, por exemplo, ou como qualquer outra pessoa que ganha o salário mínimo. Não é a quantidade de tempo que tu investe. Presta atenção, não é a quantidade de tempo. Não é porque tu tem muito tempo com a tua família que tu tem um tempo de qualidade. Não é, tem muito tempo de trabalho que tu é o melhor naquilo. Isso não existe. A experiência sim faz tu evoluir, ótimo. Só que o que faz te explodir é uma nova crença, uma nova estratégia, é a verdade. Lembra que eu falei que eu tô procurando gente que quer explodir a cabeça? O que é explodir a cabeça? É botar tanta pressão que aquele ambiente não aguenta. Então, a verdade é essa pressão. E se você não quiser saber a verdade, você não tem problema. Só que você lá no final vai pagar a conta de novo, vou falar do final, porque o final ele vai justificar muita coisa que agora está acontecendo. Então lá no final eu vou colher muito resultado. Eu vou colher muito resultado de muita gente. Sacou? A nossa missão, eu costumo brincar, a missão aqui, cara, é lotar funeral. É ter um monte de gente no funeral e falar assim, cara, esse cara me ajudou muito, esse cara foi uma pessoa muito massa. E quando eu já falei isso umas 2, 3 vezes brincando, mas não é brincadeira quando a gente fala sobre deixar alguma coisa aqui. Sobre lá no final ter valido tanto a pena. E aí depois, o que acontece? Qual é a principal coisa? Olha aí. Qual é a principal coisa que faz as pessoas pararem então? Eu falei da construção de reputação e caráter. Mas existe uma coisa. A coisa que as pessoas mais querem. Elas têm dificuldade de acreditar sem ver. Elas só querem vendo. Elas só querem ver. Elas querem tocar para começar a acreditar. E isso é o que faz elas ficarem paralisadas no ambiente onde ela está. Ela não consegue dar um passo na incerteza. Porque ela não acredita nela, ela não acredita no que sustenta ela, ela nem sabe o que sustenta ela. E é isso que eu te pergunto, o que te sustenta? Todas as coisas que você conseguiu até hoje foi apenas mérito seu? Eu acho muito massa, cara, porque lá na Bíblia fala que o ser humano ele não tem a capacidade de adicionar nenhuma jarda além do seu passo depois que ele morre. Ele não consegue adicionar mais um respiro. Ele não consegue adicionar mais um suspiro. Ele não consegue. A hora que acabou, acabou. E o louco é que a gente tem uma permissão do nosso coração tá batendo. Nesse momento o coração tá batendo. E aí, enquanto ele bate, tu tem uma decisão. E é uma decisão muito importante. Aonde tu vai investir? O teu ouvido, o teu olho, a tua boca, a tua mão, que são os teus sentidos, são as janelas da tua mente. Onde é que tu investe? Nesse momento tá investindo, por exemplo, o áudio, o que tu ouve no Cientista do Mundo. E aí eu tô alimentando a tua mente. Alimentando com coisas que você considera ou não verdade. E as verdades são... Como é que eu sei que é verdade ou não? É aquilo que te liberta. É aquilo que te traz paz. Então, se eu tô falando que a verdade não é investir todo o seu tempo no seu trabalho, você só vai saber se isso é verdade se isso te liberta. Se isso te traz paz. Ou se o que eu tô falando aqui é um negócio que faz sentido ou não, para quando você pegar e falar assim, cara, isso aqui eu fiquei pensando nisso aqui. Faz sentido. Então eu te pergunto, você viajaria para algum lugar incrível com a família e faria tudo para ser perfeito? Se esse foi o seu último dia, ponto. Eu fiz isso sábado, com a minha esposa e meu sobrinho. A gente foi para Ilhas. Por uma coincidência ou não, lá apareceu um amigo meu, a gente andou de jet ski, a gente fez uma... E não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, velho. É de fazer isso de qualquer jeito. O ouro não tá no que a gente consegue comprar, tá no que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Sacou? Eu fiquei aí quase 30 dias sem carro, meu carro ficou pra arrumar. E a gente foi sair a pé, eu e a Carol. A gente foi comer um x-salada a pé, sacou? Foi a pé, foi sair pela cidade à noite, caminhou, foi a pé, sacou? Depois pegou Uber, não interessa. Mas a parada é a seguinte, se você espera a oportunidade perfeita, deixa eu te dizer, a oportunidade perfeita começou agora, às 8 da manhã, às 4h55, a hora que tu levantou, a hora que tu tá começando a despertar. Despertou, aquela é a oportunidade perfeita. Não adianta tentar fazer as coisas enquanto dorme ou depois que morre.
Essa é a oportunidade perfeita, é a hora que você acorda e faz tudo para quebrar tudo. Essa é a parada. Em algum lugar tem alguém precisando de alguma coisa que você sabe fazer e que talvez você não saiba muito bem, mas pela falta de preparo, a hora que essa pessoa aparecer, você não vai conseguir aproveitar a oportunidade. Mais uma vez. Bum! Música, por favor. O que vocês estão achando? É quase Natal, irmão. Lembro que tinha uma música, acho que era do Pregador Lou, que falava assim, ó, o Natal dos seus sonhos pode já ter passado. Talvez o Natal dos seus sonhos é hoje, com a sua mãe, com o seu pai. Talvez você que perdeu eles nesse ano, talvez foi do ano passado, não sei. Talvez seja hoje com seu filho, ou com sua futura esposa, seu futuro marido. Com a família que você vai montar. O perfeito, os seus sonhos, ele é o hoje, ele está acontecendo. Então, a maior dor do ser humano é não ter clareza de tempo, prioridade e oportunidade. Priorize isso aí, velho. Priorize isso aí. Aprende isso aqui que eu tô te ensinando aqui, ó, de graça, tá? Hoje de manhã, ó, presta atenção. Hoje de manhã tem um grupo aqui que tá 21 dias acordando às 4h55 comigo. Falei que ia abrir uma última turma, depois de 3 meses eu acabei abrindo. Lá no Instagram. Quem não tava lá não viu, por isso que não tá aqui, irmão. E aí, olha só. As pessoas mandam todo dia. Olha aqui. Todo dia. Olha o texto que a pessoa manda. Isso aqui a gente já tá no dia... A gente tá no dia 11 já. Dia 10, olha ali. Ó, vai ter texto, ó. Texto. Ó. Texto. Texto. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas tiram novas conclusões, ó. Texto, texto, texto. Pessoas estão, ó. Texto, texto. Cadê? Ó, textão de novo. Texto, texto. Sabe por quê? Porque eu coloco pressão, as pessoas quebram e elas falam assim, ó. Olha só o que aconteceu hoje. A aula queria muito observar. Não, olha só. As aulas estão cada vez melhores, não sei o que. Tudo isso pela grande diferença, pelos ensinamentos gratidão pelos ensinamentos de hoje, não sei o que, todo dia, velho, todo dia. E o que é isso? Isso aqui é ambiente. Esse ano, nesse novo ano que vocês vão colocar, vocês têm que se colocar num ambiente onde a sua cabeça explode o tempo todo. Se você está num ambiente onde está tudo confortável e não sei o que, a sua cabeça não explode, você está no ambiente errado. Quando eu fui pra Floripa para montar uma nova equipe e tudo mais, tô indo buscar um ambiente onde a minha mente explode. O resto é consequência dessa explosão. Então, cientistas, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Nesse momento, não interessa o que você está passando. Não interessa. Eu sei que existe um futuro que pode ser melhor a partir de agora. E é isso que eu quero deixar agora para vocês. Coloquem aí, aqui no comentário, coloquem aqui, o que você faria, a que horas que você acordaria, se amanhã fosse o último dia, e o que você faria. Comece a clarear as suas prioridades e traga essas prioridades para as ações do seu dia, certo? Eu vou deixar esse som por aqui, eu vou sair agora, e uma das coisas mais sérias não temos tempo a perder. Vamos quebrar tudo. Beleza? Sabedoria, equilíbrio e execução. Vamos dar que o negócio é dar. Bom, Cientista Gold assiste até o final.